Bem, como todos sabem, hoje é o Dia das Mães e eu quero falar às mães sobre uma mãe que tem um nome que é um dos meus nomes, se não um dos meu nome preferido para uma mulher. Estou falando de Ana. Não é à toa que que nós escolhemos para nossa filha o nome de Ana. Ana é um nome hebraico que significa agraciada, aquela que é alvo da graça divina, abençoada. E a Ana que está na Bíblia foi uma mulher assim, uma mãe abençoada por Deus. Mas foi também uma mulher que passou por grandes dilemas, por grandes lutas. E nesta manhã eu quero refletir com vocês sobre os dilemas que esta mãe viveu e sobre as vitórias que ela conquistou. A história dela está registrada em 2 capítulos da Bíblia, 1º e 2º Samuel. É uma história que ocorreu há cerca de 3.000 anos atrás. Ela tem como cenário a região onde ela vivia com seu esposo, Eucana, e também a cidade de Siló, uma cidade que não existe mais hoje, apenas ruínas, se você for a Israel, mas naquele tempo era uma cidade importante, até porque quando o povo entrou na terra prometida, foi ali que Josué fez a divisão da terra entre as tribos. E aquele local, Siló, se tornou um centro de adoração. É uma cidade que ficava ao norte de Jerusalém, na verdade Jerusalém ainda não existia, mas a localização dela, uma cidade então ali naquela região, e uma cidade muito importante, um centro importante de adoração, onde, segundo nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 1, Eucana, anualmente, como um homem piedoso, religioso, ia com a sua família para adorar ao Senhor e prestar os devidos sacrifícios. E a sua família, como era costume naquele tempo, era uma família em que ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha a bênção de ser mãe de muitos filhos. Ana, porém, era estéril. E aí nós vamos então ver como foi esta luta, como foi a maneira, qual foi a maneira que Ana vivenciou esta sua condição de uma mulher estéril. Quais foram os dilemas que ela enfrentou? E o primeiro aspecto que eu quero destacar é que ela vivia, e a sua família vivia, em um ambiente extremamente hostil à espiritualidade saudável. Na verdade, esse tempo de 1 Samuel, ele está conectado com o finalzinho do livro de Juízes. E o último versículo do livro de Juízes diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto. Quando cada um faz aquilo que lhe parece correto, sem ter a Bíblia, sem ter a palavra de Deus como referencial, o resultado é frustração, confusão e, obviamente, afastamento dos princípios da palavra de Deus. E podemos dizer que o tempo que vivemos hoje é um tempo assim. Nesse tempo de pós-modernidade, cada um age de acordo com aquilo que considera a sua verdade, sem levar em consideração os princípios eternos da palavra de Deus. Embora houvesse alguma religião, embora houvesse uma prática religiosa, mas esta prática religiosa estava altamente contaminada pelo pecado e pela imoralidade. E nos próprios primeiros versículos de 1 Samuel, nós lemos que Eucana, esse homem, subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Às vezes a gente ouve falar sobre um determinado líder religioso ou político, e quando a gente ouve falar naquele nome, a gente já torce o nariz, não é? Esse aí não é confiável. Esse aí não é boa gente. Essa pessoa aí não merece o meu respeito e admiração. Não é à toa que aparece aqui logo de cara o nome desses 2 sacerdotes, que eram pessoas extremamente mal vistas. Por quê? Porque não cumpriam o seu papel como a lei prescrevia. Pelo contrário, exploravam as pessoas, abusavam das pessoas, manipulavam. E eles estavam, na verdade,
estariam dentro de pouco tempo debaixo do juízo de Deus. Eram filhos de um sacerdote já decadente, que era o sacerdote Eli. Então havia um ambiente de espiritualidade, mas não era uma espiritualidade saudável, sólida, firmada nos princípios da palavra de Deus. Porém, mesmo nesse ambiente, esta mulher, Ana, é capaz de se conectar com Deus e é capaz de receber a bênção que ela tanto desejava. Mas podemos dizer que o ambiente ao seu redor, o ambiente social, o ambiente espiritual, não era dos melhores. Isso significa que mesmo que você eventualmente viva numa sociedade, num ambiente em que muitas vezes não encontra ao seu redor uma espiritualidade como deveria, você pode ser mãe, você pode ser, meu irmão, minha irmã, fiel a Deus. E esta mulher, ela tem um desejo. Ela quer muito, mas muito mesmo ser mãe. Mas ela é estéril. Esse desejo dela, ele aparece diversas vezes no texto sagrado. Por exemplo, no versículo 15 e 16 deste primeiro capítulo, nós lemos ela falando do seu desejo para o sacerdote Eli. Derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, ou numa tradução, filha de Belial. Porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Nós temos aqui uma mulher que tem um forte desejo no seu coração, tem um sonho. O sonho de ser mãe. Tenho a impressão que este sonho de ser mãe tem diminuído um pouco em nossa sociedade. Tenho a impressão que o número de casais e de mulheres que desejam hoje efetivamente ter a bênção da maternidade tem diminuído. Muita gente hoje tem se contentado com um cachorro em casa. Mais do que nunca o cachorro faz parte da família, né? E às vezes, até mesmo, o cachorro substitui uma criança, de uma maneira muito natural. Não quero entrar nesse mérito. Você pode ter seu cachorrinho, mas, por favor, nunca substitua, como diria na minha época, era o totó, né? Hoje tem outros nomes, tem nome de gente. Nunca substitua o cachorro por um filho, porque não foi isso que Deus planejou de jeito nenhum. Bem, eu imagino que lá naquele tempo, numa sociedade rural, o que não faltava era animal na casa deles. Então, o que ela queria era mesmo um filho. E eu penso que é muito bonito, é realmente algo extraordinário quando uma mulher deseja ter um filho e toma as providências para que isso aconteça. Aquela mulher certamente não trabalhava fora. Poucas mulheres tinham uma atividade fora do lar. Então, a sua identidade, de alguma maneira, estava ligada também à ideia da maternidade. E eu posso imaginar a frustração que ela tinha cada mês, quando ela percebia que, mais uma vez, ela não teria condição ela não estava grávida. Mas, além deste sofrimento pessoal, deste desejo profundo do seu coração, ela vivia uma situação muito peculiar. Ela era humilhada constantemente por esta sua limitação física. Quem a humilhava? A outra mulher, a Penina, que na verdade havia como uma rival. O texto diz isso claramente nos versículos 6 e 7. A sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isto acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Gente, essa Penina não era do bem, não. A Penina era complicada, não é? Ela já tinha a bênção de ter filhos, e ela ficava esnobando com a outra. Posso imaginar que cada vez que Penina ficou grávida, ela fazia aquele gesto característico das mulheres que ficam grávidas. Às vezes, não tem nenhuma barriga ainda do tamanho do pastor Marcos, mas já fica assim, né? Posso imaginar, então, como Ana ficava olhando para Penina e dizendo, ó Senhor, como eu gostaria de ter essa bênção. Mas, além desta relação conflituosa dentro de casa, havia um tempo em que ela se sentia ainda mais humilhada e que Penina provocava ainda mais, era numa situação social. Muitas vezes numa situação social, ou seja, quando você sai de casa, você de alguma maneira expõe um pouco mais a realidade da sua família. Então esta família saía para Siló, para aquele momento de celebração, de culto, Penina com aquela renca de menino e Ana sozinha ali. Podem imaginar que eles encontrassem ali outros parentes, outras pessoas que perguntassem, e você, Ana, não está aí, não tem já uma criancinha aí não? E ela cada vez mais envergonhada. E a outra ficava realmente fazendo bullying, perturbando, agredindo. Ela podia ter pelo menos uma ação de misericórdia, de compreensão,
Mas não, ela tinha uma rivalidade muito grande, e essa rivalidade tinha sentido, porque a Bíblia diz claramente que apesar de Ana não ter filhos, não poder gerar filhos, ela era a preferida de Eucana. Tanto assim que ela recebia da parte do marido uma atenção especial. Mas antes de falar sobre isso, é importante termos isso em mente. A sua situação social, esta situação de conflito com outra mulher, que tinha aquilo que ela não poderia ter, e o aspecto de não entender isso completamente, por que Deus não dava para ela essa bênção que ela tanto queria, levou a uma situação que muitas mulheres enfrentam e muitas pessoas enfrentam. Quando tem um grande desejo que não acontece, um sonho que não se realiza, ela experimenta depressão por sua condição existencial. Versículo de número 7, como já lemos, diz que Ana chorava e ficava sem comer. Sua situação era realmente muito dolorosa, porque dentro da compreensão daquele tempo, ela se sentia sobre uma espécie de maldição divina. E quando a pessoa se sente nesta condição e é uma pessoa religiosa, ela tende a ser uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, uma pessoa que não tem prazer na vida. Como eu disse, a função de uma mulher naquela cultura específica, primordial era gerar filhos. Como ela não podia ter filhos, ela se afunda emocionalmente, ela perde o apetite e ela realmente vive uma situação muito difícil, dolorosa, um grande dilema. Não sei se você já viveu algo assim em sua vida, ou se você está vivendo assim em sua vida, Deus sabe como você se sente. E nós estamos falando aqui de uma situação que não é exclusiva de uma mãe, mas nós estamos falando aqui de uma mulher que vai ser mãe, mas acima de tudo um ser humano. E como seres humanos nós podemos passar por situações semelhantes a esta que Ana está vivendo. Então, quando você se apresenta assim, quando você se sente assim, saiba que Deus está lidando não com algo completamente novo. Já desde tempos tão antigos, nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que sofreram e passaram por grandes lutas, como esta que Ana está passando, por uma situação não apenas de limitação física, mas de incompreensão, de dor, de falta de prestígio social e de perseguição. Esta mulher tem a seu favor o amor do seu marido. Ela é amada por seu esposo, mas me parece que ela se sente um tanto incompreendida. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. Eucana dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Ele via a situação da esposa e se compadecia dela. Mas o fato dele ver e compadecer não significa que ele tivesse uma compreensão e pudesse dar uma ajuda no nível que ela precisava. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que teu coração está triste? Talvez se ele tivesse apenas perguntado isso, a gente disse, não, ele está agindo bem, ele está aqui interagindo, querendo saber dos seus sentimentos. Mas a última pergunta, ela revela algo mais. Ele diz, não sou para ti melhor do que 10 filhos? Presunçoso esse Eucana, né? Ele acha que a relação conjugal pode substituir a maternidade. Olha, eu sou um marido tão legal, tantas mulheres talvez quisessem me ter como esposo, e você não está me valorizando, eu sou muito melhor, não esquece esse negócio de maternidade. Me parece que nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. Não há nenhuma referência aqui ao fato de ele dizer, minha querida, vamos orar juntos? Vamos pedir que Deus nos abençoe, vamos pedir que Deus reverta a sua situação. Não, ele quer consolá-la, mas ele não tem muita habilidade. Você já viveu a situação em que você está passando um problema e alguém quer consolar você e minimiza o seu problema? Né? Eu só quero ajudar. Não, esquece para lá, deixa isso para lá, isso é mesmo, isso passa. Me parece que esta tentativa de ajuda de Eucana, embora bem intencionada, não surtiu grande efeito. E todos nós estamos sujeitos a viver uma situação assim, em que mesmo as pessoas ao nosso redor que nos amam, querem nos consolar, mas não têm talvez habilidade, tato, sabedoria. E isso então foi uma situação muito difícil vivida por ela. Porque um bom marido não substitui um filho. Marido é marido, filho é filho. Mas há um outro problema ainda que Ana enfrenta. Ela vai ao templo, não era propriamente o templo, porque o templo não existia. Ela vai ao local de adoração.
Ela vai ao seu ambiente religioso e ela é mal interpretada por seu líder espiritual. Ela está ali orando e diz o texto sagrado que enquanto ela orava ao Senhor, Eli, o sacerdote, observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, não sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Observe que situação essa mulher está vivendo. No dia a dia ela tinha perseguição de Penina. Ela não conseguia que o seu marido a compreendesse completamente. Ela se sente emocionalmente abalada. Ela se sente diminuída. E quando ela vai buscar uma ajuda espiritual, ela vai a uma reunião religiosa, ela vai ao local de adoração, ela não encontra ali o apoio. Pelo contrário, ela vai encontrar ali um líder que a questiona mais do que a questiona, que a critica. Olha o que o Eli diz para ela: você está embriagada, mulher, você tomou muito vinho. Uma outra tradução diz: você está parecendo como uma filha do capeta. Na verdade é isso, né? Eles não dizem, mas é isso. Gente, eu já vi muita gente sair da igreja por muito menos. É ou não é verdade? Eu já atendi gente que vem para a nossa igreja e tal, porque o pastor, de repente, falou alguma coisa lá no púlpito que não gostou. Fez, né? Imagina você ter um pastor que fala isso para você, né? Você está ali orando, pedindo a Deus, tal, Senhor, em contrição. Você bebeu, meu irmão? Né? Foi realmente uma situação muito difícil, muito dolorosa, esta que Ana está vivendo. Mas ela foi uma mulher sábia, ela não engoliu o veneno, que alguém pode questionar o que você faz, alguém pode te machucar com palavra, mas a maneira como você vai reagir a isso vai demonstrar se você vai ser uma pessoa derrotada ou vitoriosa. Se você vai superar aquela palavra pesada, aquela incompreensão ou não. Você se identifica com Ana? Uma mulher que antes de ser mãe é uma mulher incompreendida, desprezada, e que aonde ela esperava encontrar um apoio, uma compreensão, um acolhimento, pelo menos no primeiro momento isso não aconteceu. Que passos ela deu então para superar? Então nós entramos aqui na segunda parte do sermão dessa manhã. Primeiro estamos vendo aqui os dilemas que essa mulher vive. Mas como ela foi construindo uma vida de vitórias? Em primeiro lugar, ela clama a Deus por um milagre incessantemente, porque ela precisava desse milagre. Relendo o texto que nós já falamos uma parte, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe der um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará na cabeça dele. O que nós temos aqui? Uma mulher que espera um milagre e ora por esse milagre. Porque naquele tempo ela não tinha os recursos que nós temos hoje, quando uma pessoa identifica que está com problema para ter um filho. Não havia inseminação artificial, não havia um tratamento médico adequado. Se ela não conseguia ter um filho depois de tanto tempo, realmente ela entendia que Deus tinha cerrado a sua madre. E ela então precisava agora de um milagre. Ela tinha já na história alguns exemplos de mulheres que sofreram esse mesmo problema. Sara, Rebeca. Então ela sabia que Deus podia agir. E com base nessa expectativa, ela se derrama diante do Senhor. E ela diz: Senhor, olha para a aflição da tua serva. Como ela se dirige aqui nesta oração, dá a entender que ela não está tratando daquele assunto com Deus pela primeira vez. Está dizendo: lembra, Senhor, eu já te pedi, eu estou te pedindo há tanto tempo, por favor, não se esqueça de mim na caixa de e-mail do Senhor aí, por favor, acesse o meu pedido. Ela persevera em oração. E nesse sentido ela pode ser e é uma inspiração para todas as mães que oram. Nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Desperta Débora, que tem como foco a oração. E às vezes há mães que estão orando aqui pelos seus filhos, por uma causa na vida deles há tantos anos. O que eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, e você, irmã do Ministério Débora, que você não desista, permaneça. Clame a Deus por um milagre incessantemente. Faça como Ana. Agora, um detalhe interessante nesta oração de Ana. Ela não tem certeza se receberá a resposta positiva. Mas ela continua clamando. Ela não desiste de clamar.
Por que eu afirmo isso, que ela não tem certeza? Porque ela diz o seguinte, veja só uma parte da oração dela aí que eu destaquei. Se deres atenção à tua filha, implicitamente está aí, se te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua serva. Ela não chega e diz, Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai me dar um filho. Não, ela pede, eu estou clamando, se o Senhor desejar me dar, se o Senhor quiser atender a minha oração, eu tenho uma proposta, tem algo que eu quero propor ao Senhor. Mas antes de falar sobre essa proposta, eu quero que você perceba comigo esse detalhe. Muitas vezes nós enfrentamos um problema, minha irmã, meu irmão, você que é mãe, você que é mulher, que nós não sabemos se Deus vai nos atender. Se Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo, mas a gente deve continuar pedindo. Ela não tinha certeza absoluta que nesse momento que a sua resposta seria positiva. Tanto que ela disse, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor atender a minha prece. Então, este espaço para dúvida, ele é legítimo. Nem sempre quando eu oro por alguém, pela cura ou qualquer outra causa, eu tenho certeza absoluta que Deus vai responder a minha oração. Eu gostaria às vezes de ter essa convicção, mas às vezes eu não tenho. Mas nem por isso eu vou deixar de orar. Porque o fato de você não ter a certeza de como Deus vai agir naquela situação específica, não significa que você não crê que Deus pode agir e mudar aquela realidade e atender o seu pedido. Percebe que há uma diferença sutil aí? Entre você perceber, você ter a convicção de que de fato nada é impossível para Deus. Nesse momento aqui me parece que ela está ainda tão triste, tão amargurada, que ela dizendo, Senhor, se o Senhor desejar, por favor, Senhor, se lembre de mim, não se esqueças da tua serva. E aí então, nesse contexto, esta mulher que caminha para a vitória, ela faz um voto a Deus vinculado à resposta positiva à sua oração. Ela diz que se Deus se lembrar dela, ela diz, eu vou dedicar ao Senhor este filho por todos os dias da sua vida. Podemos fazer votos a Deus? Podemos. É claro que você não vai viver uma vida de barganha com Deus. Você não vai dizer, Senhor, olha, se o Senhor me der isso, isso e aquilo, então eu vou ser um crente mais fiel. Senhor, se o Senhor me der isso, isso e aquilo, então eu vou ser um bom pai. Senhor, se o Senhor me der isso e aquilo, eu vou ser uma boa mãe. Não, meus irmãos, essas coisas são responsabilidade de todos nós, independente de qualquer coisa, qualquer trato com Deus. Há coisas que são muito claras na Bíblia, você não tem que negociar com Deus, você tem que fazer e ponto final. Mas existem determinadas situações que você precisa da bênção de Deus para cumprir determinadas coisas. Então ela diz, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Se eu não tenho esse filho, como é que eu posso consagrá-lo ao Senhor? Então há determinados votos que você pode e deve fazer, que estão vinculados a receber a bênção do Senhor. Você precisa receber a bênção para fazer o voto. Uma coisa está ligada à outra. E é isso que ela faz. Seu desejo é tão grande que ela diz, Senhor, eu estou disposta a abrir mão de alguns dos privilégios da maternidade para que esse meu filho seja uma bênção completa no teu reino. Quem sonha se compromete com Deus. E ela diz, esse fruto, Senhor, será para a tua glória. E ela então consagra esse filho, antes mesmo de o ter concebido. O que, aliás, é o que toda mãe cristã, toda mulher de Deus deveria fazer. Antes de ser curada, ela entende que os filhos vêm de Deus. E ela se compromete a realmente consagrar o seu filho ao Senhor. Ela não pede o filho para fazer dele um ídolo. E embora ela quisesse muito ser mãe, o que ela está dizendo para Deus é assim, Senhor, o Senhor vai me dar essa graça, mas eu não vou fazer desta criança o centro da minha vida. E essa deve ser a atitude de cada mãe. Consagrar os seus filhos ao Senhor desde o ventre. Mas há uma mudança, me parece, na compreensão dela a partir do que acontece logo depois. Quando ela explica para o profeta Eli que ela não estava embriagada, quando ela explica que ela estava simplesmente extravasando o seu sentimento e a sua dor diante do Senhor, felizmente, o sacerdote Eli se sensibiliza. E ele volta atrás. E ele percebe que cometeu um erro. E ele traz uma palavra de bênção para ela. E ela crê nesta palavra. Então o próximo passo que ela dá em direção à vitória é crer no impossível. Diz o texto sagrado, Eli lhe respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti.
Então seguiu o seu caminho, comeu e a sua aparência deixou de ser triste. O que aconteceu aqui? Ela recebeu uma palavra do profeta e ela entendeu que ela teria a bênção. De alguma maneira o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E ela entendeu que aquela bênção seria alcançada. Então, num determinado momento ela pede, mas ela ainda não tem certeza. Mas em um outro momento, antes mesmo de receber a bênção, ela realmente sabe que Deus vai agir a seu favor. Isso pode acontecer na sua e na nossa vida também. Na minha vida também. Isso pode acontecer na nossa vida. Você tem uma causa diante do Senhor, em um determinado momento, você em oração, Deus lhe dá uma convicção inabalável. E aí a sua disposição já muda, o seu coração fica leve. Diz aí o texto que antes mesmo dela ir para sua casa e ter uma noite com o seu esposo e ficar grávida, ela já sentiu leveza no seu coração, o seu semblante já não era o mesmo. O que operou essa mudança na sua vida? Ela busca o Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, nós saímos dos campos das possibilidades humanas e entramos no campo das impossibilidades onde Deus habita. E aí então, ela sai com o seu coração leve, ela começa a se alimentar, o seu semblante muda, ela começa a experimentar uma cura emocional. No começo, muitas dúvidas, agora uma certeza, Deus vai me dar esta bênção. E aí então, essa mulher é vitoriosa. Ela recebe uma resposta positiva do seu pedido. Diz aí o versículo 20. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu o pedi ao Senhor. Que experiência maravilhosa. Deus atendeu o seu clamor. Ela creu e recebeu. Eu não sei quantos de vocês aqui, mães, oraram por um filho. Quantas de vocês enfrentaram dificuldade numa gestação ou para ter uma gestação? Em nossa casa nós fizemos uma experiência, por assim dizer, similar. No sentido de que, pouco tempo depois de casados, desejando ter um filho, termos um filho, descobrimos que eu tinha um problema de saúde que não poderia ser pai. Mas havia uma perspectiva, uma solução, uma perspectiva humana, que era fazer uma cirurgia. Eu fiz essa cirurgia. O detalhe é que logo depois deste tempo da cirurgia, ainda em tempo de convalescença, eu fiz novos exames, levei para o médico e o médico disse claramente, por esses exames aqui é impossível que o Senhor seja pai. E obviamente, sendo casado com Dora e ela fiel a mim, ela estaria fadada a não ser mãe. Porque a questão da infertilidade, no caso de um casal cristão, não é um problema só de um, é uma dificuldade que os dois enfrentam. Mas você sabe muito bem, vocês conhecem, né? O médico errou no diagnóstico. Porque enquanto ele dizia que eu não poderia ser pai, e obviamente Dora não seria mãe, ela já estava grávida. Por isso que quando ela me disse que estava grávida, eu praticamente não acreditei. Disse, mas olha aqui o exame, está aqui, ela mostrou, né, que ela já tinha todos os sinais da gravidez, mas a gente não achava que era qualquer outra coisa e não a gravidez. Por que eu estou compartilhando isso? Porque esta é a minha experiência, e eu sei que é a experiência de muitas outras pessoas, porque o Deus de Ana continua sendo o mesmo Deus de hoje. E quando está no seu propósito atender a nossa oração nesse sentido, Ele vai atender. Ele vai trazer essa bênção. Basta que esteja em sintonia com a sua vontade. E aí então, Ana recebeu esta bênção do Senhor. E ela foi uma dentre muitas outras ao longo da história a quem Deus concedeu esta dádiva. A quem o filho vem como não apenas um presente de Deus, mas como uma resposta de oração. Ela conquistou uma grande vitória, mas ela é vitoriosa não apenas porque ficou grávida e Deus ouviu a sua oração, mas essa mulher, ela trilha um caminho de vitória porque ela cumpre a promessa que ela fez a Deus, mesmo que isso envolvesse uma grande renúncia. Depois que ela ficou grávida, houve um ano que ela não foi ao templo, porque a criança estava muito pequena. Esse menino que recebe o nome de Samuel, que significa pedido do Senhor, a Bíblia diz que ela combinou com seu marido e disse para ele, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, e para que fique lá para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem lhe parecer. Fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló.
Então ela prometeu ao Senhor e no tempo devido ela cumpriu a promessa. Diz os estudiosos que, pelo costume daquela época, uma criança era desmamada aí entre 4 e 6 anos. Então vamos imaginar que ele tivesse 5 anos de idade. E foi um tempo importante porque foram 5 anos, os 5 primeiros anos que são fundamentais para a formação da personalidade, desenvolvimento do caráter. Esses anos ela pôde conviver com seu filho bem de perto. E eu posso imaginar o coração dela como estava partido. Você pega um filho de 5 anos e levar para ser, por assim dizer, criado a partir de agora por uma outra pessoa. Mas ela tinha prometido ao Senhor. Ela disse, é isso que eu vou fazer. E ela cumpriu a sua promessa. Ela teria todas as razões do mundo para dizer, Senhor, peraí, eu prometi, mas olha só como é que ele... Lembra como ele me tratou? Senhor, ele não é um bom pai. Olha os filhos dele, como pisam na bola, fazendo um monte de coisa errada. Como é que eu vou confiar o meu filho a esse homem? Você percebe? Humanamente falando, ela tinha todas as razões para fazer um novo acordo com Deus, mas ela não fez isso. Porque ela era uma mulher fiel a Deus, uma mulher piedosa, uma mãe que queria ser um exemplo para o seu filho, também nesta área, mesmo que isso implicasse para ela uma grande renúncia. E assim ela cumpre a sua promessa. E aí a Bíblia diz que quando chega o devido tempo, ela chega lá no local de adoração, e ela apresenta o menino para Eli e diz assim, por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor, ele será entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E na sequência do texto nós lemos que Eucana volta para sua casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Meus irmãos, quando eu leio essa história aqui, eu fico pensando na atitude difícil e madura de mães, que às vezes têm que abrir mão, ainda muito cedo, da convivência com um filho ou com uma filha, para que ela possa seguir o seu caminho, para que esse filho possa seguir o seu caminho e alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida. Quando eu leio esse texto, eu lembro da minha avó. Minha mãe conta que a minha avó tinha apenas a ela, minha mãe, como a sua descendência. Porque a minha avó teve 3 filhos, mas 2 desses filhos, meninos, morreram ainda na infância. Um por uma doença, outro por um acidente. E muito cedo a minha avó ficou viúva. Então, a família composta por minha avó era ela e minha mãe. Mas a minha mãe tinha muito desejo de estudar. Ela tinha desejo de se desenvolver. A minha avó não teve oportunidade de estudar, mas queria também estudar. Mas ela olhou para a filha e disse, minha filha, você vai cumprir o seu sonho. Eu entendo que Deus tem isso para a sua vida. E assim a minha mãe, com 12, 13 anos de idade, saiu de casa, foi morar numa outra cidade, foi ser babá de crianças ali. Era a casa de diretores de um colégio. E ela então morava ali, cuidava dos filhos do diretor do colégio. E ali ela fez os seus estudos, e ali ela seguia a sua vida e realizou o projeto de Deus para a sua vida. Uma mãe sábia, uma mãe amorosa, que é capaz de abrir mão da convivência com o filho, se necessário, para que ele siga o seu caminho e cumpra o projeto de Deus. Assim foi Ana, assim foi minha avó Nair, e certamente algumas de vocês aqui já viveram essa experiência ou conhecem alguém que passou por isso. Uma coisa bonita, não é aquela mãe que prende, que retém, mas que ora e deixa o filho seguir no caminho proposto por Deus. Mas esta mulher, o fato de ter, esta mãe, o fato dela ter liberado o seu filho ainda tão cedo, para que seguisse o projeto de Deus e aquilo que ela se comprometeu com Deus, não é a mulher que abandona o seu filho. Ela cuida do filho, respeitando cada fase do seu desenvolvimento. Diz o texto sagrado que todos os anos, sua mãe, ou seja, Ana, fazia uma pequena túnica e levou para ele enquanto subia com o marido para oferecer sacrifício. Eu não sei se ela ia a Siló mais vezes ao ano. O texto não deixa a gente saber ou não. Eu sei que ela não tinha como se comunicar com ele, como uma mãe hoje consegue se comunicar com seu filho, né? Pega ali o celular, vê o filho, como é que ele está crescendo, está em outro lugar, mas vai acompanhando tudo. Obviamente, naquela época isso não era possível. Mas pelo menos uma vez do ano ela ia lá e ela preparava sempre aquela roupa para ele. Imagina o carinho que ela fazia, que ela preparava aquela roupa.
Eu imagino que ela preparava aquela túnica, mas ela não fazia bainha, porque ela não sabia exatamente quanto o menino tinha crescido. Então ela chegava lá e fazia os ajustes finais, não é? Não é isso, costureiras? Fazia os ajustes finais de acordo ali com o tamanho do Samuel. Nesse ato de ir ajustando cada ano a maneira como ela cuidava dele, eu vejo um ato simbólico, né? É aquela mãe que tem a sabedoria de perceber o crescimento do filho e ajustando o seu relacionamento com ele a partir do desenvolvimento que ele tem tido. E o desenvolvimento de Samuel foi muito grande. Ela teve essa alegria de ver esse desenvolvimento do seu filho. Sabe por quê? Porque essa mulher é fiel a Deus, ela é sábia. E quando a mulher age dessa maneira, pode ter certeza que Deus derrama bênçãos. No caso de Ana, foram bênçãos extraordinárias. Uma mãe persistente em oração, ela recebe muitas vezes mais do que pediu a Deus. Diz aí o capítulo 2, versículo 21. O Senhor visitou Ana e ela engravidou. E teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ela pediu 1, Deus deu 6. Olha só. Cuidado com o que você pede para Deus, né? Foi uma bênção muito maior do que ela imaginava. Mas além disso, diz a palavra de Deus que o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. Quer uma mãe mais feliz do que isso? Ela liberou o seu filho ainda criança, mas esse menino não ficou doente o tempo todo. Ele foi crescendo de forma saudável, ele foi crescendo emocionalmente, ele foi crescendo espiritualmente, podendo inclusive discernir a voz de Deus para a sua vida. E esse menino se tornou um grande líder do povo de Israel. Lembra que eu falei que quando ela está almejando ter um filho, quando ela está grávida, é um tempo de desestruturação espiritual. Cada um andava de acordo com o seu coração. Ele é um líder que traz o povo de volta para Deus. Ele é o líder que vai levar o povo num momento de transição, saindo do período do juízo para o período dos reis. Ele se torna hoje uma pessoa admirada, até hoje, pela nação judaica. 2 livros na Bíblia recebem o seu nome. Ele tem uma carreira de sucesso, mas mais do que isso, ele cumpre o propósito de Deus para a vida dele. Uma mãe vitoriosa, uma mãe de um filho que se tornou um filho abençoado, um homem de Deus. Vemos então que qualquer um de nós pode sair de uma situação de angústia, um dilema de angústia, para uma situação de vitória. Que nós possamos usar o recurso de Deus precioso, que é o recurso da oração. Que nós possamos crer que Deus é capaz de nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é esse o meu desejo para você, mãe. É o meu desejo para cada uma de vocês. Que Deus lhe conceda os desejos do seu coração, que estão em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.